amigos. O meu nome é Vivian, sou do NEP Chico Xavier, aqui de São Carlos, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 6 do Livro da Esperança, intitulado Evolução e Aprimoramento. Faremos primeiro a leitura do capítulo e, posteriormente, os comentários. Evolução e aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, João capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Então, Emmanuel passa a comentar. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo. À face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos, em outras reencarnações possuís determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual a todos. E com o tempo que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar as nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Pois bem, meus irmãos, já o título já nos traz a mensagem que Emmanuel quer nos indicar e o caminho que ele quer nos conduzir.
a evolução, o desenvolvimento, a transformação gradual e progressiva, tal qual um navio que ruma, e o aprimoramento. Juntos, conjugados juntos, evolução e aprimoramento. O aprimoramento, que é o grande cuidado que nós devemos ter na execução de algo, na ação de tornar melhor e mais perfeito, de trabalhar aquilo com primor. É bem claro para nós que o Emmanuel, nesse deslindar da leitura do texto, a gente consegue perceber a incitação dele a refletir conosco como nós estamos administrando a oportunidade da evolução que nos é concedida por meio da reencarnação. Emmanuel nos convida a observar como estamos usando o nosso leme, ou seja, como nós estamos usando a nossa vontade para darmos rumo a essa evolução. E, acima de tudo, como o seu impacto é determinante para o nosso aprimoramento. Lembremos-nos da palavra oportunidade, que Emmanuel também fala no fim do comentário da sua mensagem. Essa palavra, à época, ela era utilizada para falar sobre os ventos do Mediterrâneo e como que esses ventos conduziam a evolução dos navios partindo ou chegando a um determinado porto. Então, é da origem desses ventos que é obiportos. Ob significa em direção a, e portos, o porto de mar, a passagem. Então, qual direção nós estamos dando na nossa vida, aproveitando essas oportunidades? Qual passagem nós estamos conduzindo o nosso navio? Operando o leme da vontade. Em qual porto nós queremos chegar? Exercitando o nosso livre-arbítrio. Quem está no leme do nosso navio? Aquele homem que quer evoluir simplesmente materialmente, ou aquele homem que também quer aprimorar a sua evolução moral? Esses ventos, eles são oportunos ou são inoportunos a uma determinada intenção nossa? Como nós estamos administrando a oportunidade da reencarnação? Um dos pontos nevrálgicos da reflexão que Emmanuel nos traz. E ainda, Emmanuel, em virtude de entender as nossas imperfeições, de saber que nós carregamos ainda as sombras da materialidade, ele vem acender a candeia sobre a nossa falsa visão de caminho evolutivo, trazendo as reflexões desse capítulo. Ele relembra ainda a advertência de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, esse vaso carnal, que é o nosso instrumento para o aprimoramento moral. É pelo mergulho nesse vaso, através da reencarnação, que vamos pouco a pouco purificando o nosso espírito. Nessa mensagem, no início, que ele vem falar do malista, ele vem falar pra gente da dominação do homem na terra, que o homem é o seu senhor, assim como Deus também é o senhor da terra e nos criou a sua imagem e semelhança. Então ele vem, no início de cada parágrafo, explicar como que o homem administra esse seu senhorio. Como que ele administra nas lides com as montanhas, com os minérios, com os rios e fontes, com as florestas, com os animais, com o pensamento, trazendo a eletricidade, o magnetismo e o átomo. E como ele administra a sociedade, as relações políticas, a ciência, a instrução, o trabalho, enfim, todas as relações sociais. Ele nos traz essa lista como que nos relembrando, né? Seguindo, de certa forma, nessa lista, a gênese mosaica dos 6 dias da criação e o 7º dia do descanso. Na verdade, a intenção aqui, além de mostrar como o nosso orbe é administrado pelo homem, pelo seu senhorio, mais do que isso, nosso emérito benfeitor. Ele quer resgatar
Na verdade, ele quer que resgatemos a nossa essência, a nossa cosmogonia retratada por Moisés no primeiro livro das Escrituras Sagradas, que é a Gênese. E ele nos traz a reflexão quando ele fala no capítulo 1, os versículos 26 e 28. E quando ele fala no versículo 28, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele está, nas suas reflexões, nos fazendo refletir exatamente sobre esse versículo, quando ele fala: decididamente, em nome da eterna sabedoria, a sabedoria divina, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. E aí ele passa a problematizar essa lista que se nós nos atentarmos para os verbos que ele usa de como nós administramos esse reino material, esse reino animal, esse reino social, são verbos que carregam em si, no seu bojo, vícios morais. Ele vem falar pra gente que o plano de Deus está no seu curso para o homem, mas o homem está administrando como esse princípio desse versículo colocado aí, o 28, e ainda nós vamos além. Ele está administrando como se propõe na lei mosaica, no texto mosaico, no versículo 26, quando Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Porque quando ele fala isso, ele nos remete lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Afinal, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Carregamos dentro de nós essa centelha divina da perfeição. E lá no Livro dos Espíritos, eles nos falam que nós somos criados simples e ignorantes. E cada um com uma determinada missão, com um fim de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Progressivamente, passo a passo, que é a definição de evolução, pouco a pouco. Como nós podemos lembrar a parábola do semeador, que ele vem trazer exatamente esse conceito de degrau a degrau, que uma semente, ela pode ser plantada, mas a árvore para frutificar pode demorar alguns anos. Esse perfeito que vem do grego, que é teleios, ele vem trazer para a gente o adulto plenamente desenvolvido. Essa é a perfeição. O espírito que ruma nesse desenvolvimento em contraste à imaturidade infantil, que é essa forma que Emmanuel vem trazer, que o homem está administrando o seu reinado na Terra. E aí, assim, dessa forma, evoluímos e aprimoramos moralmente para atingir essa perfeição. Então, nessa sementeira do aprimoramento moral, Emmanuel vem nos perguntar: estamos a sujeitar e dominar todos os reinos do planeta sem abusos? Estamos explorando a natureza sem deixar para trás estrago e desolação, respeitando as necessidades de todas as criaturas vivas e não só as necessidades egoístas e orgulhosas do homem? Neste momento, o benfeitor nos alerta. Presta atenção, meu filho. Presta atenção no que você tem feito nesse poder de governar que Deus lhe deu. E aí, ele nos diz: a eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. Lá no Pensamento e Vida, ele vem falar que o pensamento é força eletromagnética. E ele, com essas outras duas forças conjugadas, eles ditam os rumos da nossa existência. Como quer nos dizer? O sentimento conduz o pensamento e o pensamento cria a vida que procuramos. E essa forma de administrar não está criando uma vida de produção de bons frutos. Nós evoluímos espiritualmente quando
através das nossas atitudes e pensamentos, nos esforçamos para nos tornar uma pessoa melhor. É aquele bom espírita que fala exatamente no capítulo 17. Emmanuel vem falar pra gente: você precisa pensar nessa administração, meu irmão, na administração dessa terra prometida, ou seja, na terra do coração. E essa administração na terra do coração, ele problematiza: corre por tua conta. O teu trabalho reencarnatório é um convite a dominar os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move sobre as circunstâncias da vida. Quais sejam as emoções, as sensações, os pensamentos, os sentimentos. A nossa evolução e o nosso aprimoramento estão nas injunções reencarnatórias. São as oportunidades para afinar o instrumento da mente e projetar a alma aos cimos da excelsitude. Pensemos. Para tanto, Emmanuel nos alerta: atentem-se também para as lides educativas. O professor ensina e o aluno deve realizar-se. Meditemos valorizando as oportunidades em nossas mãos. Os ventos estão oportunos. E o Evangelho do Cristo é o timão que nos ampara na condução do nosso leme nessa viagem educativa. E Emmanuel nos diz: administra, meu irmão, a voz de Emmanuel a ecoar, como ecoara outrora ao nosso querido Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Administra as sobras de tempo, usa sabiamente a vontade. Consagra-te ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Assim, meus irmãos, o timoneiro benfeitor finaliza as suas reflexões aludindo à lei de circunstância, apoiando-se no quaternário. Quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Ainda neste quaternário, nessa administração, a partir desse quaternário, Emmanuel também nos faz ecoar nas vozes de Abigail e de Alcione, respondendo essas 4 questões. Quanto Abigail nos responde amando e Alcione nos responde conhecendo. Quando Abigail nos responde esperando, Alcione nos responde meditando. Onde Abigail nos responde trabalhando, Alcione nos responde vivenciando. Como Abigail nos ensina perdoando, Alcione nos ensina sentindo. Sempre, sempre. Pois assim, o Cristo estará em ti e por ti, para a vitória do Evangelho, evoluindo e aprimorando, até que um dia possamos dizer que trazemos em nós as marcas do Cristo. De agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. E assim, queridos amigos, encerramos, agradecidos a estas reflexões e pedimos inspiração para aplicar no sendal das oportunidades tão sábias e expressivas lições. Muita luz, muita paz a todos. Paz e bem.